Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada, Ciné, obrigada pelo espaço e vamos falar sobre algo que atinge milhares de pessoas, né? Com certeza, esse é digamos assim, que esse é o calcanhar de Aquiles Sim, de milhares de pessoas, né, que querem perder peso, mas não sabem por onde começar e ficam aquelas dietas assim milaborantes, né? exatamente. E isso é um passo, eu converso muito com os meus pacientes sobre a conscientização alimentar, né? A mudança dos hábitos, porque não adianta só fazer a dieta, né, e ficar muito restrito, porque o paciente às vezes ele chega no consultório com muita compulsão, muita ansiedade, que desenvolve aí a compulsão alimentar, a compulsão por doce. Então o Uhum. profissional ele precisa ter aquele discernimento de dar àquele paciente uma certa consciência alimentar e ir conversando com ele ao longo do tratamento. E é Uhum. importante o tratamento, o acompanhamento nutricional desses pacientes. Qual é o grande perigo, doutora, de pessoas que resolvem fazer dieta por conta própria sem orientação nenhuma? Quando a gente não faz o acompanhamento nutricional, essa dieta ela fica pobre em nutrientes e minerais. E com isso você pode ter queda de cabelo, né? Hum. Unhas quebradiças, começa a ter dores de cabeça, quando o paciente, por exemplo, corta de forma excessiva os carboidratos. Né? Carboidrato ele é importante para a nossa saúde neuronal, né? Então, quando a gente corta muito carboidrato, a primeira coisa que acontece, irritabilidade, né? E o cansaço físico começa a aparecer. Então, é muito importante as pessoas terem esse discernimento. Uhum. Pacientes que estão em processo de emagrecimento, geralmente são pacientes que já vêm de dietas restritas por muitos anos. Uhum. Né? Então, por isso que a conscientização alimentar é muito importante. Mudança de hábitos, né? A prática de exercícios físicos. Né? Então, isso é importante para o paciente ter uma adesão ao tratamento nutricional. Doutora, e para aquelas pessoas que têm algumas comorbidades, né? Por exemplo, tipo, para quem é diabético, Uhum. qual é a recomendação? O paciente diabético, eu costumo dizer que é um paciente que ele precisa ter uma consciência até maior, porque ele tem uma doença que é crônica e é uma doença que atinge vários órgãos do corpo, né? Então, o paciente diabético ele tem que ter preocupação com a parte renal, ele Uhum. tem que ter preocupação com a parte de cicatrização, né? Então, a gente tem, por exemplo, a síndrome do pé diabético, que é algo muito comum, que muitos têm que levam à amputação. Por quê? Porque são pacientes diabéticos que são descompensados. Quando a gente fala descompensados, é porque são pacientes que não cuidam da alimentação. Uhum. Eles têm ali o uso do medicamento e ele acha só que o medicamento vai fazer efeito na vida dele. E aí eles não ajustam a alimentação. E não é bem assim. Doutora, só para a gente finalizar o nosso bate-papo, eu gostaria que você falasse também sobre alimentos, né? Os orgânicos, esses alimentos muito enlatados, aquela coisa, açúcar refinado, enfim. Qual é a sua recomendação para que a gente consiga ter um equilíbrio, já que hoje tudo, na maioria das vezes, você vai no supermercado e se encontra muita coisa que você Sim, não deve consumir, mas acaba consumindo. consumindo. Eu costumo dizer que a alimentação saudável é a alimentação que a gente precisa fazer a mais básica possível, a mais orgânica. Porque quando a gente observa, existem alguns produtos, né, no mercado que, por mais que está escrito ali Diet Light, mas quando a gente vai ver nos ingredientes, a gente tem uma série de edulcorantes artificiais, uma série de corantes que pioram a flora intestinal. Então, assim, eu sempre falo, gente, raízes, batata doce, macaxeira, né? Uhum. O próprio cuscuz ali, que é algo interessante. Então, assim, a alimentação a mais básica possível, o seu arroz, o feijão, né, as saladas, é bem melhor do que você ficar desembalando sempre. Doutora, porque à medida que eu vou conversando, eu vou lembrando, né? Essa questão de você realmente não se culpar, né? Porque muita gente tenta, faz aquela dieta e fica aquele efeito sanfona Sim. e a pessoa acaba se culpando muito. Se for comer uma pizza, se culpa. Nossa, eu não devia ter comido a pizza e tal. Só pra gente concluir de vez. Essa questão de culpabilidade, eu converso muito com os meus pacientes, né? Eu sempre explico que a gente precisa ter uma refeição livre, né? Nós somos seres humanos, né? A gente vive nessa correria. Então eu sempre falo, gente, vamos fazer a dieta, o plano alimentar, que não é restrito, né? Quem é meu paciente sabe.
que a alimentação que eu prescrevo para eles não é restrita e eles não passam fome. Isso é muito importante, né? E existe a refeição livre. Então, se você quer ir no final de semana, consumir um vinho, comer uma pizza, aí você vai ter só a consciência da quantidade, né? Você vai ter a consciência de qual priorizar. Então, a gente tem uns hambúrgueres hoje que são mais artesanais, né? Então, assim, existem muitas refeições livres que a gente consegue tranquilamente colocar ali ao longo da nossa semana. Agora, sem culpa. Sem culpa, né? Porque a culpa, ela já traz um peso muito grande. É verdade. E tem pacientes que só o fato de falar em nome de dieta, eles já se sentem já tensos, né? Então a gente não pode trazer essa tensão e essa culpabilidade. Então eu sempre tento conversar muito bem com os meus pacientes para não ter essa questão da culpa. Doutora, muito obrigada por esse bate-papo aqui com a gente, muito importante. Obrigada pelo espaço, foi um prazer.